Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians, uma ótima quinta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Seguimos com as novidades do nosso Coringão, né? Quase aí finalizando o mês de junho e já dando início, né, ao mês de julho, a abertura da janela de transferências, algumas novidades importantes. Só que o sentimento do torcedor corintiano ainda é complicado, né? Ainda é um sentimento de tristeza porque a situação não é nada fácil, né? Mas vamos trazendo mais detalhes aí e tudo mais sobre o nosso Coringão. Peço que me sigam nas redes sociais, todos os links aqui na descrição, principalmente o link do Facebook, né? Conto com a colaboração de todos. Vamos pra cima e editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Família, peço que vocês se tornem membros, né, do nosso clube de membros aqui do canal John do Timão. Tem um botãozinho aqui embaixo, bem simples, bem rápido e bem fácil para vocês. Vamos para a primeira novidade. O Fabinho Soldado admitiu que não só o Memphis, tá, mas também outros jogadores do Corinthians estão com valores atrasados em questão de premiações e luvas e direitos de imagem, tá? Salários do Corinthians estão em dia. Salários estão em dia. E aí temos essas outras categorias, né? Como eu disse, premiação do título paulista, direito de imagem e alguns atletas que ainda têm luvas a receber, tá? Estão realmente atrasados. E aí o Fabinho Soldado falou sobre outros clubes brasileiros. A gente precisa olhar para o cenário do futebol brasileiro. Os clubes daqui estão com muitas dificuldades. Não é só o Corinthians que tem dificuldade, tal. É que as dificuldades do Corinthians são expostas diariamente, né? E aí, diariamente, e isso é um ponto que a gente já sabe, né? Há muito tempo. Se tem a mesma notícia sobre Corinthians e outros times do Brasil, eles vão falar sobre o Corinthians porque é o que dá audiência. É o que dá audiência na imprensa. Mas, de uma forma geral, é isso, tá? O Fabinho Soldado disse que trabalha com muita transparência quanto a isso, que eles vêm buscando soluções, que eles vêm conversando com os atletas, tal. E é isso, tá? Nessa questão de premiação, o Fabinho Soldado admitiu, disse que está em contato com os atletas e beleza, tá? Sobre a dúvida, né? Algumas pessoas até me perguntaram sobre uma possível ausência do Memphis na reapresentação do elenco agora no sábado, dia 28, e ele vai se reapresentar normalmente, tá? O Fabinho falou que está em contato com todos os atletas, que não teremos problemas quanto a isso, tá? Ele falou assim, ó, o atleta vai se apresentar normalmente, não tem nada que tire isso dele, é um atleta super profissional, super dedicado, e a gente está aguardando não só a apresentação dele, mas de todos os atletas, tá? Então, assim, cogitaram nessa possibilidade, não, ele não vai se reapresentar por conta dessa dívida, mas segundo o Fabinho Soldado, o Corinthians não corre esse risco, então a gente segue tranquilo, né? O time se reapresenta, agora dia 28, inicia essa pré-temporada, né, para o segundo semestre, para que a gente possa melhorar e evoluir na mão do técnico Dorival Júnior, tá? Então assim, cara, a gente comentou ontem, né? Li os comentários de vocês, o que vocês acharam, o que não acharam, tal. O que a gente pode trazer é o seguinte: se fosse um problema de dívida só com o Memphis, era uma coisa. O problema é, a dívida é com o elenco inteiro, né? Então vocês vão mandar o elenco inteiro embora? Ah, não, já que ele tá cobrando dinheiro, então manda embora. Não quer jogar aqui, vai mandar todo mundo. Vai jogar com o Sub-20 agora? Quando voltar ao Brasileirão? Quando tiver o jogo da Copa do Brasil com o Palmeiras? Vai jogar com o Sub-20? Vai fazer o quê? Vocês estão entendendo? Ou então, não, realmente, manda o Memphis embora, né? Vende ele. Se livra dele. Aí quando chegar o jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, coloca quem? Héctor, Thales Magno ou Romero? Qual que é a opção que vocês escolhem? A gente tem que entender também qual que é a situação do time, né? A gente tem que entender qual é a nossa realidade. Infelizmente, o erro é do Corinthians.
né? O erro é do Corinthians. Se assinou o contrato, se aceitou essa cláusula, mas eu acho que as metas são injustas, isso e aquilo. Ok, isso é um outro debate. A questão é, o Corinthians assinou o contrato, não só com ele como com outros jogadores, e não cumpriu o contrato, não está cumprindo, né? Está atrasando. E mais uma vez, não é só do Memphis. O problema é, quando aparece, né, essa dívida do Memphis, vira notícia. Porque, por exemplo, se colocasse lá, o Corinthians está devendo a premiação do Paulistão pro Charles, um exemplo. Não vira notícia. Não vira pauta de programa, não vira nada. Mas pro Memphis vira. Pro Memphis passam 1, 2, 3 dias e ainda estão falando sobre isso. Tá? Então, é o Corinthians, né? O puro suco de Corinthians, isso que a gente está vivendo. Saiu uma reportagem, uma matéria, né, da CNN, falando que o Memphis recebeu sondagens do futebol europeu, mas não quis nem ouvir as propostas. Que ele quer cumprir o contrato dele no Corinthians, o contrato dele é até metade do ano que vem, né? Então até a Copa do Mundo, pelo menos, ele segue no Corinthians, a decisão de agora. Tá? Agora o posicionamento dele é esse. Não quer nem ouvir propostas, está focado aqui, quer finalizar o contrato dele com o Corinthians. Tá? Então, cara, é isso. Não tem nem muito o que esticar o chiclete, né, nessa situação. O Yuri Alberto ontem foi visto num voo para Fortaleza. Ainda está de férias, né? Não é nem esse o ponto do debate. Mas o pessoal perguntou sobre a permanência dele, se ele ia para a Europa agora e tal. E ele falou que fica no Corinthians até o fim do ano. Tá? Então, pelo menos pelas declarações de agora, de Memphis e Yuri, a gente tem a dupla de ataque até o fim do ano. Né? O Garro provavelmente fica também. A gente tem um pouco dessa tranquilidade. Eu acho que hoje, o cara que mais teria chances de sair do Corinthians seria o Breno Bidon. Tá? Mas a gente vai acompanhando e trazendo essas atualizações para o torcedor corintiano. E eu quero saber a opinião de vocês. Cara, vocês até colocam aí, né? Até dou risada, cara. Não, o John é o defensor do Memphis. Se você mostrar outro atacante melhor que ele no Corinthians, né? Tirando o Yuri Alberto, que é a própria dupla dele, qual que é a solução, então? Se vocês me provarem que o Memphis saindo do Corinthians vai resolver os problemas, eu tô de acordo. O problema é, se tirar ele, os problemas vão aumentar. A gente vai continuar com o problema, não vai resolver a nossa situação. Vi comentários como, por exemplo, manda ele embora, com esse valor a gente traz 3 jogadores. Não traz. E se trouxer, são jogadores que não agregam em nada. São jogadores que, infelizmente, não resolvem a situação do Corinthians. Tá? Então assim, cara, a gente tá numa situação complicada. E aí, para melhorar tudo, tivemos uma entrevista do Andrés Sanches no Band Esportes. Entrevista do Andrés no Band Esportes. Falou sobre a situação do Augusto Melo, caso vai de bet, tal. Primeiro ponto, né? O que o Andrés tem a falar do caso vai de bet? Ele é investigador do caso? Ele é o presidente do Corinthians? Não. Ele é o presidente do conselho? Não. Ele é o quê? Ex-presidente. O que ele tem a falar do caso? Agora vamos. Quem é o Andrés? Né? Quem é o Andrés? Falou que se o Augusto Melo fosse presidente do Corinthians, que seria um caos. Óbvio que foi um caos, Augusto Andrés. Óbvio. Com tanto de empresário que na época da renovação e transparência era quietinho, de boa. O Augusto entrou, começou a cobrar na justiça todo dia pressionando o clube e bloquear a conta. Você sabia que seria um caos. O problema que você não sabia, né, era que o Augusto cometeria esses erros que a gente está conhecendo agora. O caos que você imaginava era outro. Mas enfim. Aí você vem, o pessoal perguntou se você é candidato, né, para as próximas eleições do Corinthians, para voltar a ser presidente. Você disse que não. Eu queria muito acreditar, né? Eu queria muito. O problema é, a pessoa que está falando isso é a mesma pessoa que, por exemplo,
falou alguns anos atrás, a conta do Flamengo e do Palmeiras vai chegar, fique tranquilo. A gente tá tranquilo, cadê essa conta? É boleto que vai chegar para eles, vai chegar no e-mail? Como que vai chegar essa conta para eles? Isso na época que a dívida do Corinthians começou a aumentar, né? A dívida do Corinthians começou a aumentar e o Flamengo e o Palmeiras contratando jogadores bons. E o Corinthians foi ficando para trás. O torcedor corintiano começou a pressionar, você fica tranquilo, isso aí é questão de tempo. A conta deles vai chegar, né? Como se fosse um ciclo, a conta deles vai chegar, o Corinthians vai voltar a brigar no topo, tudo resolvido, a tranquilidade é enorme, né? A mesma pessoa que falou que estava voltando para a gestão do Corinthians, né, voltando a ser presidente no seu segundo mandato, porque você ia resolver um problema que você tinha criado, que se chamava Arena Corinthians. Falou, eu voltei para resolver o problema da quitação da Arena, do financiamento da Arena. Aí vendeu o naming rights num preço baixo, continuou com a dívida, não resolveu nada. Vem a gestão do Duílio, aí você viu que o Duílio perdeu força, né? Que não ia eleger o André Negão, você volta e começa a dar entrevista. Já conversamos com a Caixa, a gente vai quitar a Neoquímica Arena em janeiro de 2024. Independente de quem seja o presidente, vai ser um presente para ele. Você falou isso. Você falou isso, Andrés. Que tinha fechado um acordo para quitar a Neoquímica Arena em janeiro de 2024. Seria um presente para o novo presidente. Mesmo que fosse o Augusto Melo ou o André Negão. Cadê? Cadê? E aí, o que eu me pergunto é o seguinte: em qual momento do dia, alguém para e fala, cara, vamos falar sobre Corinthians hoje. Quem é a melhor pessoa para falar sobre o Corinthians? Vamos ligar pro Andrés, que é o presidente que dobrou a dívida do clube, né, que criou esses problemas, que fez essas falsas promessas, que a gente acabou de citar aqui. Ele é a melhor pessoa para falar sobre o Corinthians. Tem livre acesso para falar. Tá aí, dando entrevista. Intelectual. Tranquilo. É bizarro, cara. Essa realidade que eles criaram é bizarra. É bizarra pro torcedor. Extremamente bizarra. É você olhar o cara dando risada da cara do torcedor. Pra gente é essa a sensação. É essa a sensação. Tá? Então assim, cara, tem nem mais o que falar, tá? Tem nem mais o que falar, quero saber a opinião de vocês. Vamos seguir com as nossas novidades aqui. Vou compartilhar a minha tela, mostrar aqui o site da Inplay para vocês. Bom, família, estamos aqui no site da Inplay, vocês já conhecem, né, essa interface. Tem aqui, criadores John do Timão. Temos alguns jogos importantes hoje, né? O jogo do Al Hilal aí contra o Pachuca, tem o jogo da Juventus com o City. Vamos nesse daqui, né? Juventus e Manchester City. Os dois já estão aí classificados, mas brigam pela colocação dentro do grupo, né? A primeira colocação como o líder, tá? 5 escanteios no primeiro tempo. Um número interessante. Acho que sim. 5 cartões amarelos no jogo. Acho que não, cara. Não sei se vai ser um jogo assim tão obrigado. 12 escanteios no jogo? Não. City dará pelo menos 2 chutes no gol no primeiro tempo? Sim. 2 impedimentos do City no primeiro tempo? Não. 5 escanteios da Juventus no jogo? E não. 11 cobranças de falta para o City no jogo? Sim. 15 cobranças de falta para a Juventus no jogo? Não. 2 impedimentos da Juventus no jogo? E sim. Aqui é o Wilds, né? Que é o jogador ali da Juventus. A assistência dele no jogo? Acho que não, tá? Bom, família, bem simples, bem rápido, bem fácil para vocês participarem aí. Apenas 10 perguntas, né? Dos campeonatos aí da Inplay. Bom, família, para vocês participarem aí dos campeonatos da Inplay, basta fazer o cadastro pelo QR Code que está na tela ou pelo link da descrição. Vocês vão cadastrar e ganhar 1000 moedas, tá? Então fez o cadastro pelo QR Code ou pelo link, já ganha as 1000 moedas para participar aí dos campeonatos. E conforme vocês forem fazendo o login diário, vão ganhando bônus também.
E aí vai participando dos campeonatos, ganhou a premiação, vai acumulando as moedas lá na plataforma e você pode sacar essas moedas em dinheiro real na sua conta, em Pix, tá? Então as moedas da plataforma da Inplay se transformam em dinheiro real na sua conta e você não precisa gastar nada para participar, né? Fez o cadastro aqui, já ganha 1000 moedas e todo dia você ganha o bônus diário para participar. Certo, família? Vamos para cima e vai Corinthians. Bom, família, trouxeram nas redes sociais uma hashtag, né, uma campanha chamada VicSaf. Comecei a ver nas redes sociais, principalmente no Twitter, né? VicSaf virou o terceiro assunto mais falado do Brasil. Terceiro assunto mais comentado, né? Falei, caramba, VicSaf. Fui procurar entender, né, o que era essa campanha, o que era essa hashtag. E simplesmente era um pedido de torcedores do Corinthians para a senhora, vou até pegar o nome completo dela aqui, Vicky Sarfati Safra, dona do Banco Safra, para que ela investisse no Corinthians. O patrimônio dela atualmente está estimado em 100 bilhões de reais. 100 bilhões. O Corinthians precisa ali de 2. Um já ajudava muito, né? 2, então, absurdo. Ela tem 100. E aí o pessoal comentando, né? Os torcedores, VicSaf. Cara, vi gente falando, nossa, porque ela é torcedora fanática do Corinthians. Ah, porque isso? Porque ela deveria ajudar o Corinthians. Ah, porque... A VicSaf era a esposa do Joseph Safra, né? Joseph Safra. Ele era corintiano, se eu não me engano, ele era até conselheiro do Corinthians, né? Ok. E mesmo assim, ele sendo corintiano fanático, ele sendo conselheiro, ele nunca investiu no clube, financeiramente falando. Financeiramente falando. Aí vocês acham que a esposa dele, que é grega, não é nem brasileira, grega, vai do nada olhar e falar, nossa, o pessoal tá comentando ali, né? E se eu investir agora no Corinthians? Pra pessoa chegar, né, numa receita de 100 bilhões, ela não pula em barca furada. Ela não vai olhar, né, assim, caramba, e se eu der 2 bilhões agora na mão do Osmar Stabile e do Romeu Thomas Jr.? Certo? E se eu fizer isso agora? Não dá para o torcedor corintiano criar expectativas nisso. Não dá. Por mais que fosse assim um sonho, né? A gente pensar que, poxa, tem uma corintiana, né? Isso vou até colocar entre aspas, uma corintiana com um patrimônio de 100 bilhões de reais. Será que ela não poderia ajudar o Corinthians? Nossa, aí seria um sonho. Só que, infelizmente, é realmente um sonho. Não é uma realidade, não é... Se até hoje eles não ajudaram, tiveram tantas oportunidades, o que vai, né, mudar a cabeça deles? Qual que é o motivo? Os herdeiros, né, os filhos, o que eles olham e falam, não, realmente, vamos ajudar o Corinthians? Não, vamos resolver a situação do clube? Hoje, tá, eu não vejo essa situação e quero saber a opinião de vocês, tá? Quero saber a opinião de vocês, mas assim... Chega a ser lamentável, na minha opinião, a gente depender disso, tá? E não usei bem as palavras, deixa eu explicar. Chega a ser lamentável o torcedor ter que criar expectativas nisso, sabe? Porque tem torcedores que realmente acreditaram nisso. Acreditaram nessa possibilidade. Isso é triste, tá? Isso é triste. A gente brincar com a paixão do torcedor. A gente que ama o clube, ficar com esse pensamento, com essa esperança. Nossa, cara, e se eles ajudarem o Corinthians? Não vai acontecer, cara. Infelizmente, tá? Eu falo isso, mais uma vez, com tristeza. Seria algo positivo. Chegar alguém aí com muito dinheiro e resolver essa situação do Corinthians. Mas, infelizmente, né? Mais uma vez, enquanto não mudarem o estatuto, não tem como. Não tem como modelo de SAF, não tem como chegar alguém e investir no dinheiro. Não tem. Você hoje, se você tivesse dinheiro, você investiria no Corinthians? Com a situação que a gente tem hoje? Ó, Osmar Stabile, tá aqui, ó, 2 bilhões para pagar as dívidas do Corinthians, para melhorar o clube, pagar a arena. Tá...
Você faria isso? Com alguma garantia? Sem essas garantias, né, que a gente tá falando? Ninguém faria. Ninguém é besta. Então aqui, Osmar, brinca aí, ó, com 2 bilhões, não dá. Você tem que ter alguma garantia de fiscalização. E hoje o Corinthians não tem nada disso. O estatuto não prevê nada disso. É bizarro, cara. É simplesmente bizarro, tá? Bom, família, e a última novidade sobre o senhor Davi Pastor, lateral direito aí, ex-Farense de Portugal. Ele tem 25 anos, participou de um podcast e foi perguntado sobre o Corinthians. Ele falou, ó, não vou cravar nada, meu nome foi jogado lá, como o meu empresário disse pra mim, eles analisaram e pelo que eu soube, gostaram. Estão precisando de um lateral direito para compor o elenco e aí surgiu o meu nome. Se vier, vai ser uma oportunidade gigante. Quem não quer jogar no Corinthians? Pode acontecer. Tá? Então ele nem disse que não, nem que sim, mas a gente entende que ele está interessado, né, se realmente chegar essa proposta. O Davi Pastor primeiro tem que resolver a situação contratual dele. Ele tinha mais 1 ano de contrato, mas ele fez a publicação falando que não joga mais pelo Farense. Se ele conseguir essa rescisão, ok, é um nome que está na lista do Corinthians. Caso contrário, Corinthians não tem interesse e eu quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades. Deixa o seu like, clica no botão hype, vamos pra cima e vai Corinthians!